Neste instante, seu coração pulsa com a energia de um DNA que tem 47 mil anos. Seu sistema imunológico combate doenças utilizando genes ancestrais. E, ao se deitar esta noite, o DNA da pré-história irá regular seus ritmos circadianos. Olhe para o seu reflexo. O que você vê não é completamente humano moderno. A menos que suas raízes se conectem diretamente à África, você possui material genético de nossos primos extintos, os neandertais e denisovanos. Eles não são parentes distantes de milhões de anos atrás. Estamos falando de genes que se incorporaram à nossa linhagem há apenas 47 mil anos, quando nossos antepassados cruzaram caminhos com essas enigmáticas populações na Europa e na Ásia. Durante décadas, os cientistas acreditaram que os neandertais eram seres brutais e inferiores, incapazes de competir com os humanos modernos e inteligentes. Mas novas pesquisas sobre DNA revolucionaram essa narrativa. Nossos antepassados não apenas se depararam com esses antigos seres, eles se apaixonaram, formaram laços familiares e deixaram um legado genético que molda a sua identidade hoje. Esses genes de homens das cavernas não são apenas resíduos evolutivos, são componentes ativos, influentes e, por vezes, vitais da sua biologia. Eles impactam tudo, desde a tonalidade da sua pele até suas respostas imunológicas, desde a facilidade com que você bronzeia até se você prefere as manhãs ou as noites. Mas surge a pergunta: como os cientistas conseguem identificar quais partes do seu DNA têm origem em humanos extintos? O que exatamente esses antigos genes fazem em seu organismo? E por que alguns genes neandertais nos ajudaram a sobreviver, enquanto outros quase nos levaram à extinção? Em 2010, os cientistas realizaram algo que parecia fora de alcance. Eles sequenciaram o DNA de ossos de Neandertal com 40 mil anos e descobriram algo surpreendente. Esses genes antigos ainda estavam presentes em pessoas modernas. Uma pesquisa divulgada em dezembro de 2024 pela UC Berkeley e pelo Instituto Max Planck revelou que essa hibridação deixou os eurasiáticos com uma quantidade considerável de genes herdados dos neandertais, que hoje representam entre 1% e 2% de nossos genomas. Pode parecer pouco, mas em um genoma composto por 3 bilhões de letras de DNA, isso equivale a 60 milhões de pares de bases de DNA humano antigo. Para contextualizar, você compartilha mais DNA com os neandertais do que alguns humanos modernos compartilham entre si, e a história se torna ainda mais fascinante. Estudos recentes demonstraram que, segundo o geneticista da Universidade de Princeton, Joshua Ai, os neandertais herdaram até 10% de seu genoma de humanos modernos, incluindo diversos genes ligados ao desenvolvimento cerebral. Essa troca não foi unilateral. Nossos ancestrais e os neandertais trocaram genes durante milênios. A pesquisa mais recente sobre cronologia sugere que essa fusão ocorreu em uma janela específica. Como Priya Morjani, da UC Berkeley, explica, a análise do genoma aponta para uma média de hibridação entre Homo sapiens e neandertais ocorrendo cerca de 47 mil anos atrás, com um fluxo gênico se estendendo por aproximadamente 7 mil anos. Imagine isso. Por 7 mil anos, mais do que toda a história humana documentada, nossos ancestrais coexistiram com os neandertais, compartilhando territórios, tecnologias e descendentes. Quando essa era chegou ao fim, há cerca de 40 mil anos, os neandertais desapareceram para sempre. Contudo, seus genes permanecem vivos dentro de nós. E agora vem a parte verdadeiramente intrigante. O que esses genes de homens das cavernas realmente fazem no seu corpo? E a resposta pode te surpreender. Algumas de suas defesas imunológicas mais cruciais
tem raízes na linhagem de nossos primos extintos. Estudos revelaram que o biólogo evolutivo David Enard fez uma descoberta fascinante em 2018. Os humanos atuais herdaram uma quantidade significativa de variantes de genes imunológicos dos neandertais, focadas em combater vírus de RNA, como os coronavírus, em comparação com aqueles que lidam com vírus de DNA. Essa descoberta indica que nossos antepassados adquiriram uma forma de proteção contra vírus de RNA antigos já enfrentados pelos neandertais. Quando nossos ancestrais se cruzaram com os neandertais pela primeira vez, há cerca de 47 mil anos, eles incorporaram um arsenal completo de ferramentas imunológicas adaptadas a doenças encontradas na Eurásia. Algumas dessas ferramentas genéticas continuam a ser úteis até os dias de hoje, enquanto outras se tornaram um fardo evolutivo que pode trazer complicações. É importante lembrar que os neandertais habitaram a Europa e a Ásia por centenas de milhares de anos antes da chegada dos humanos modernos. Durante esse período, eles se depararam com patógenos que eram totalmente desconhecidos para os humanos que evoluíram na África. Ao se cruzarem com os neandertais, nossos antepassados essencialmente adquiriram um programa antivírus genético que foi aprimorado ao longo de milênios. Pesquisadores descobriram que os genes herdados dos neandertais podem ter oferecido aos humanos modernos uma defesa contra vírus. Uma pesquisa de 2018 revelou que essas variantes genéticas nos protegem de infecções virais. Mas o impacto do DNA neandertal vai além do sistema imunológico. Cada vez que você se olha no espelho, pode estar percebendo a influência de genes que têm dezenas de milhares de anos. Análises de dados de mais de 100 mil indivíduos do Biobanco do Reino Unido trouxeram à tona informações surpreendentes. O DNA neandertal influencia não apenas o tom da pele e a cor do cabelo, mas também a altura, padrões de sono, humor e hábitos de tabagismo em europeus modernos. Essa descoberta é intrigante, pois revela uma diversidade impressionante. Os pesquisadores observaram que múltiplos alelos neandertais em diferentes regiões do genoma contribuem para a variação na cor da pele e do cabelo, tanto para tons mais claros quanto mais escuros, indicando que os próprios neandertais eram provavelmente variados nessas características. Isso derruba velhos estereótipos que os retratavam como um grupo homogêneo de habitantes de cavernas pálidos e ruivos. Assim como os humanos modernos, os neandertais apresentavam uma diversidade marcante em sua aparência. A influência na cor da pele faz sentido do ponto de vista evolutivo, já que cientistas acreditam que a exposição ao sol pode ter moldado os fenótipos dos neandertais. E o fluxo gênico continua a afetar a variação dessas características nos dias de hoje. Os neandertais se adaptaram aos ambientes da Europa e da Ásia por centenas de milhares de anos antes da chegada dos humanos modernos. Ao se misturarem, nossos antepassados herdaram adaptações genéticas que respondiam aos níveis de luz solar local e às mudanças sazonais. Uma das descobertas mais impressionantes diz respeito à facilidade com que você pode bronzear. Pesquisas apontaram que alguns dos genes relacionados à cor da pele, herdados dos neandertais, estão associados à facilidade de bronzear-se e à ocorrência de queimaduras solares na infância. Esses genes ajudam a explicar por que pessoas de ascendência europeia e asiática frequentemente reagem de maneira diferente à exposição solar em comparação àquelas de herança puramente africana. Um exemplo marcante de como o DNA antigo ainda nos beneficia hoje vem do Planalto tibetano, conhecido como o teto do mundo. Em altitudes superiores a 4.000 metros, o ar possui 40% menos oxigênio do que ao nível do mar, o que tornaria a sobrevivência
desafiadora para a maioria das pessoas. No entanto, os tibetanos prosperam nessas condições. O segredo está em seu DNA, que, curiosamente, não é o dos neandertais. Ele tem suas raízes nos enigmáticos Denisovans. Uma pesquisa divulgada na revista Nature revelou que os ancestrais dos tibetanos e dos habitantes de Hong Kong adquiriram um gene ao se misturarem com os Denisovans. Essa variação genética é fundamental para que os Sherpas e outros tibetanos consigam respirar com facilidade em grandes altitudes. Este é o primeiro indício claro de que genes de humanos extintos auxiliam as populações modernas na adaptação ao seu ambiente. O gene em questão, EPAS1, regula a resposta do corpo a níveis baixos de oxigênio. Segundo o pesquisador Rasmus Nielsen, graças a essa mutação, eles conseguem prosperar em um ar que possui 40% menos oxigênio do que o que a maioria de nós respira. Assim, eles são capazes de viver em um planalto a 4.000 metros de altura, onde muitos de nós enfrentariam grandes dificuldades. Quando a maioria das pessoas viaja para altitudes elevadas, seus corpos reagem aumentando a produção de glóbulos vermelhos. No entanto, isso pode ter um efeito adverso, tornando o sangue mais espesso e elevando o risco de derrames e problemas cardíacos. A versão denisovana do EPAS1 evita essa supercompensação, proporcionando aos tibetanos suas impressionantes habilidades em grandes altitudes. As evidências genéticas narram uma história fascinante de contatos antigos. O gene EPAS, um dos Denisovans, é quase idêntico ao encontrado nos tibetanos, mas bastante distinto em relação aos outros humanos. Essa variação é tão rara que só poderia ter se originado de cruzamentos com os Denisovans. O que torna essa narrativa ainda mais intrigante é que os Denisovans são conhecidos apenas por alguns fragmentos ósseos descobertos em uma caverna na Sibéria. No entanto, seu legado genético perdura em uma das adaptações humanas mais extremas da Terra. Além disso, seus padrões de sono podem revelar uma assinatura ancestral. Você é naturalmente uma pessoa da manhã ou ganha energia ao anoitecer? A resposta pode estar em sua herança neandertal. Estudos identificaram a influência dos genes neandertais nos padrões de sono dos humanos, conforme regulados pelo ritmo circadiano do corpo, e descobriram que populações não africanas, distantes do Equador, apresentam uma maior prevalência de uma variante do gene neandertal que determina se você é uma pessoa noturna. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Como os pesquisadores explicam, os ciclos naturais de dia e noite e suas durações, que variam consideravelmente de acordo com a latitude e a estação, exercem uma forte influência sobre nossos ritmos circadianos. Os neandertais viveram em latitudes setentrionais por centenas de milhares de anos, se adaptando a intensas variações sazonais na luz do dia. Quando humanos modernos migraram para essas regiões, os genes neandertais os ajudaram a se ajustar às longas noites de inverno e aos dias de verão iluminados. Esses genes relacionados ao sono têm importância médica nos dias de hoje. Cientistas destacam que os ritmos circadianos dos humanos são cruciais do ponto de vista da saúde, devido à bem documentada variação de 24 horas nos níveis de glicose, insulina e leptina no sangue, que regula nosso apetite, além de padrões de sono interrompidos estarem associados a diabetes, síndrome metabólica, aumento do apetite e até obesidade. Essa antiga variante genética continua a influenciar como milhões de pessoas vivenciam seu ciclo diário de sono e vigília. Mas surge um enigma que intriga os cientistas. Se os genes neandertais eram tão benéficos, por que não temos mais deles? A resposta revela um dos princípios mais significativos da evolução: a incompatibilidade gênica.
pesquisadores revelaram que regiões do genoma isentas de qualquer traço neandertal, conhecidas como desertos arcaicos ou neandertais, evoluíram rapidamente após a hibridação entre os dois grupos. Isso sugere que algumas variantes genéticas neandertais nessas áreas podem ter sido letais para os humanos modernos. A seleção natural funcionou como um editor genético, preservando os genes neandertais benéficos e eliminando os danosos com rigor. Esse mecanismo resultou em um padrão em mosaico. Enquanto algumas partes do nosso genoma apresentam uma alta concentração de DNA neandertal, outras estão completamente desprovidas dele. Os genes que conseguiram passar por esse filtro evolutivo se alinham a categorias previsíveis. Estudos indicam que traços fenotípicos comuns aparecem entre diferentes populações. As variantes herdadas dos neandertais influenciam aspectos como a pigmentação da pele e dos cabelos, o metabolismo e o sistema imunológico. Essas características são cruciais para a adaptação a novos ambientes. Essa preservação seletiva ajuda a explicar por que o DNA neandertal impacta traços como a coloração da pele e a função imunológica, enquanto é quase ausente em genes relacionados ao desenvolvimento cerebral e à reprodução, onde as incompatibilidades genéticas teriam sido mais prejudiciais. No entanto, nem todos os cientistas concordam sobre o real impacto desses genes ancestrais. Investigações recentes na Islândia desafiam algumas conclusões anteriores. Um estudo envolvendo dezenas de milhares de islandeses constatou que a maior parte das características era mais bem explicada por variantes genéticas modernas e que não houve associação estatisticamente significativa entre DNA arcaico e traços como sardas, cor do cabelo, cor dos olhos ou doenças autoimunes. Isso não contradiz necessariamente pesquisas anteriores, mas ressalta um ponto importante. Os efeitos do DNA antigo podem variar consideravelmente entre diferentes grupos. O que é relevante para uma população pode ser irrelevante para outra. Como destaca o geneticista Tony Capra, os efeitos do DNA neandertal são observáveis, mas modestos, e ele adverte contra a superestimação da sua importância em relação a fatores sociais e ambientais. Independentemente de sua magnitude, essas influências genéticas antigas revelam algo profundo sobre a essência humana. Não somos uma espécie pura que evoluiu em isolamento. Como afirma Rasmus Nielsen, trocamos genes com diversas linhagens que existiram há 100.000 ou 50.000 anos. De certa forma, somos mestiços compostos por DNA de inúmeras linhagens diferentes de hominídeos. Essa herança mista pode ser a chave para o nosso êxito. Quando os humanos modernos deixaram a África, confrontaram ambientes inéditos, tundras geladas, ilhas tropicais, montanhas elevadas e patógenos que seus sistemas imunológicos nunca tinham encontrado. Ao hibridizar com espécies humanas já adaptadas, adquiriram ferramentas genéticas que facilitaram a colonização do planeta. Os genes neandertais e denisovanos que você possui hoje são vestígios desses encontros antigos. Eles contam histórias de amor gravadas em DNA, estratégias de sobrevivência passadas ao longo de milênios e a intrincada dança evolutiva que nos moldou. Cada vez que seu sistema imunológico enfrenta um vírus, quando você se adapta a um novo ciclo de sono, ou quando bronzeia sob o sol de verão, você está vivendo o legado de humanos que amaram e viveram há dezenas de milhares de anos. O DNA neandertal e denisovano em seu genoma não é apenas uma relíquia do passado. É uma parte vibrante e pulsante da sua biologia. Essas descobertas transformaram nossa compreensão da evolução humana de maneira fundamental. Não somos os únicos a ter sobrevivido na luta pela evolução.
Somos os descendentes de uma colaboração genética que atravessou continentes por milênios. Pesquisas recentes mostram que a maior parte dos não-africanos carrega entre 1% e 2% de ancestralidade neandertal, transformando-nos em portadores dessa antiga biblioteca genética. O DNA do homem das cavernas não é um obstáculo. Na verdade, em muitos aspectos, ele continua a nos ajudar a enfrentar os desafios do mundo moderno. Portanto, da próxima vez que alguém te chamar de Neandertal, veja isso como um elogio. Esses genes foram forjados em batalhas evolutivas e considerados dignos de serem preservados. Eles simbolizam a maior força da humanidade, nossa habilidade de nos adaptar, sobreviver e prosperar ao aprender com todos que cruzaram nosso caminho, até mesmo aqueles que viveram há 47 mil anos. Sua história não se limita a seus pais ou avós. Ela se estende a encontros sob a luz da lua entre humanos modernos e seus enigmáticos primos, gravados no DNA que ainda circula em suas veias hoje.